Olá, catequizandos! Nessas próximas semanas, vamos aprender um pouco mais sobre os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Nessa semana, vamos falar um pouco mais sobre o batismo e a crisma e a importância desses sacramentos nas nossas vidas. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus catequizandos, familiares, que o bom Jesus te abençoe com a graça da saúde, do amor e da paz. Neste final de semana, nós aprendemos como o Senhor Jesus ele é bondoso e compassivo. Ele perdoa nossos pecados e nos ensina também a perdoar os nossos inimigos e a desarmar os nossos inimigos, rezando por eles e tendo atitudes que só cristãos podem ter. Que nós possamos ter esse amor no coração, que possamos, em nome de Jesus, abraçar a causa do reino e ser abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que são os sacramentos? Os sacramentos são 7: batismo, eucaristia, crisma, ordem, matrimônio, unção dos enfermos e a confissão. Mas o que realmente são eles? Muitos acreditam que os sacramentos são apenas festas da igreja para que possamos celebrar, ou então, sinais que Deus nos deixou porque queria nos dizer algo, mas na verdade é muito mais do que isso. Dizemos que os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus, ou seja, é uma ação divina que realiza o que significa. Por exemplo, o batismo, que veremos mais pra frente, é o sacramento que, de fato, nos torna filhos de Deus. Assim, aquele sacramento não é algo simbólico, mas verdadeiramente age em nossas vidas. Jesus salvou a todos com sua morte, mas nem todos quiseram as graças que vêm dessa sua morte. Essas graças entram em nossas vidas por meio dos sacramentos, que são meios de Deus tocar em nós para que recebamos as graças que vêm da salvação de Cristo. Mas esses sinais eficazes só terão frutos se nos abrirmos com fé e devoção a eles. Afinal, não adianta ter os sacramentos e não seguir a fé católica. Mas se nos abrirmos a Jesus, os sacramentos vão nos auxiliar para chegarmos ao céu. Assim, os sacramentos são um presente de Deus, para que Jesus, que viveu há 2000 anos, continue sua obra de salvação e esteja entre nós. Agora vamos falar um pouco mais sobre o batismo. O batismo é chamado de porta para os demais sacramentos e é necessário para a nossa salvação. Sua recepção produz vários efeitos. Os 2 principais são o perdão de todos os pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Mas de quais pecados somos libertos no batismo? Primeiramente, do pecado original, uma mancha em nossa alma que pessoalmente não cometemos, mas que todos herdamos desde a nossa concepção, por causa da desobediência de Adão e Eva. E também os pecados pessoais, daqueles que não são batizados quando são bebês. Embora o batismo nos liberte do pecado original, dos pecados pessoais e apague as penas temporais relacionadas a eles, permanece em nós a inclinação ao pecado. Assim, mesmo batizados, devemos estar sempre vigilantes para não cairmos em pecado, pois ainda estamos sujeitos a ele, e é essa luta que nos santifica. O batismo também tem um segundo efeito. Faz a pessoa nascer para uma vida nova, pela qual a pessoa se torna filha adotiva do Pai, membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Com isso, o batizado é incorporado à Igreja. A graça santificante que é infundida no batismo permite a presença da Santíssima Trindade em nossas almas. Essa graça torna quem recebe o batismo capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio da fé, da esperança e da caridade. Essas virtudes podem ser aumentadas, mas são geralmente recebidas da Trindade no batismo. Assim como o batismo é fonte de responsabilidade e de deveres, o batizado também tem direitos dentro da igreja, de receber os outros sacramentos, de ser alimentado com a palavra de Deus e de ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. O sacramento do batismo imprime em quem recebe um selo, um sinal indestrutível de pertença a Cristo. Uma vez recebido, o batismo não pode ser anulado ou desfeito. Ele é necessário para a salvação, é verdade, mas não significa que somente recebê-lo e não vivê-lo garantirá a entrada no céu.
Hoje, muitas pessoas não batizam seus filhos quando nascem, por diversos motivos. A Igreja, porém, desde longa tradição, orienta e apela vivamente que os pais não impeçam as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Se pela desobediência de Adão recebemos o pecado e a morte, com o sacrifício de Jesus na cruz, nos é oferecida a salvação e a vida eterna. Agora vamos falar do sacramento da Crisma. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento da confirmação faz parte dos chamados sacramentos da iniciação cristã, juntamente com o batismo e a Eucaristia. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção desse sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Assim, ao receber o sacramento da confirmação, pode-se dizer que a pessoa está iniciada plenamente no cristianismo. O sacramento é conferido no momento da unção com o óleo do crisma pelas mãos do bispo. O óleo é consagrado também por ele, em geral na Quinta-feira Santa, na Missa dos Óleos Santos. O bispo, ao impor as mãos sobre o crismando, entoa uma oração que fala com clareza sobre os dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor. É a ação do Espírito em Pentecostes que fundamenta a compreensão do crisma, pois os apóstolos que estavam fechados no cenáculo com medo, a partir do derramamento do Espírito Santo, saem para testemunhar e até mesmo derramar seu sangue como mártires. O Pentecostes, portanto, nos ajuda a compreender o sacramento da confirmação. Esse sacramento produz alguns efeitos, os quais foram citados pelo Catecismo. Os efeitos da confirmação são: a efusão especial do Espírito Santo, como foi concedido outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, une-nos mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome do Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Sobre a última frase, a palavra vergonha trata de um medo mundano do que as pessoas vão pensar. É uma verdadeira desgraça para a Igreja, pois faz com que ela esteja acuada diante das acusações do mundo. Infelizmente, muitas pessoas hoje sentem vergonha de anunciar Jesus ou de dizer que são da Igreja. A finalidade do sacramento da confirmação é fazer com que os fiéis sejam vinculados mais fortemente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender, tanto por palavras como por ações. A confirmação não pode ser retirada nem destruída, é uma marca permanente na alma de quem recebe. Portanto, é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, revestindo da força do alto para ser sua testemunha. Além disso, ele dá a quem o recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente. Por isso, esse é o sacramento da missionaridade do leigo. Todos os cristãos precisam professar a fé, porém, muitas vezes ficam esperando que os padres façam esse trabalho, mas todos os crismandos recebem esse mandato da Igreja de evangelizar. Por isso, para receber o sacramento da crisma, é preciso uma catequese, uma preparação. A pessoa deve estar muito consciente da fé que irá testemunhar. É preciso também estar em estado de graça. Portanto, é importante que o confirmando aproxime-se dos sacramentos da penitência. Isso fará com que se tenha grande docilidade e disponibilidade à força e às graças do Espírito Santo que se irá receber. O sacramento da crisma é obrigatório ou é facultativo? Não, é obrigatório. Nenhum dos sacramentos foram criados sem necessidade, foram instituídos por Jesus sem necessidade. O sacramento da crisma, que a igreja chama de confirmação do batismo, é o sacramento do Espírito Santo. Por que é dito confirmação do batismo? Exatamente, do batismo. Porque ele traz a força do Espírito Santo que nós já recebemos no batismo. Quando nós fomos batizados, nós éramos crianças, a maioria de nós éramos crianças. Mas quando chegamos na idade da adolescência, aí os 14, 15 anos de idade, então o jovem vai começar a enfrentar o mundo. Então ele precisa ter a força do Espírito Santo para enfrentar as tentações, viver a sua vida espiritual, ter uma vida de oração firme. Então o Espírito Santo
vem para fortalecer tudo isso. E nós sabemos que não é fácil viver hoje nesse mundo, cheio de tentações, cheio de ensinamentos errados, né? O Espírito Santo vem como aquela luz, né? E aquela força do alto que dá ao jovem a condição dele viver a sua vida espiritual, desenvolver as virtudes, né? Da humildade, do desprendimento, da pureza, enfim, viver a vida cristã. A igreja ensina que é necessário o sacramento da crisma. A partir aí dos 14, 15 anos, então, podemos receber o sacramento da crisma. A crisma, diz aqui o nosso catecismo, a importância dela. Veja bem, eu vou ler para você o que está aqui no parágrafo 1303. Né? A crisma enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer, Abá, Pai. Porque é o Espírito Santo que clama dentro de nós, Abá, Pai. Ou seja, então nos faz assim sentir mais filho de Deus, a proteção de Deus. Né? Une-nos mais solidamente a Cristo, como membro do corpo de Cristo, une-nos solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, aqueles dons que nós recebemos já desde o batismo, né? Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Também os dons carismáticos, né? Depois ele diz assim, torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o sacramento universal da salvação. A igreja é a nossa mãe. Então, o sacramento da crisma nos une mais profundamente à igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé. Nos dá coragem de defender a fé. Hoje existe aquilo que o Papa Bento XVI chamou de a ditadura do relativismo, que quer negar as verdades da fé, né? Quer dizer a você que a verdade não existe, cada um faz a sua. Então, o Espírito Santo, pelo sacramento da crisma, nos dá essa força de defender a fé, defender a igreja, defender a verdade de Deus, né? Ser testemunha de Cristo, né? E tudo isso ainda nos faz com que a nossa vida seja fortalecida nas tentações contra o mal. Sabemos todos nós que a carne é fraca. O Espírito é forte, Jesus disse, mas a carne é fraca. Mas quando o Espírito Santo vem, nos fortalece. São Paulo diz na carta aos Romanos, né? Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Então, é na força do Espírito Santo que a gente faz morrer as obras da carne, ou seja, as obras do pecado em nós, e a gente possa viver, então, de acordo com a vontade de Deus. Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida
O que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Irmão e irmã, nosso Senhor não pede pouca coisa de nós, mas também oferece uma vida plena e verdadeira. No Evangelho de São Mateus, este sermão de Jesus é chamado Sermão da Montanha. Em São Lucas, essas palavras são pronunciadas e ele disse que estava na planície. Já tinha descido para mais perto do povo, é ali que ele falou. É ali que dirigiu essas palavras às pessoas. Qual é a medida da vida aqui na terra? Nosso Senhor, para dizer essas palavras tão exigentes, tão bonitas, mas que pedem um passo muito sério de escolha de nossa parte, Ele trouxe a vida que é do próprio céu. Quando Nosso Senhor diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, Deus que é bondoso para com os ingratos e os maus, penso que Ele quer que o céu se espalhe sobre a terra. Essa proposta é muito bonita, é exigente. Não é feita para ficar aí nos ares, mas para tomarmos posse da palavra do Senhor e efetivamente a colocarmos em prática. É palavra de vida eterna.